Boa noite, galera. Mais uma noite aqui especial com vocês. Hoje nós temos uma entrevista top, gente, que é o interesse público geral aí para quem está no Brasil, tem vontade de vir para cá, trazer os filhos para estudar, que é um assunto que chama muita atenção da galera que está aí. Impacto acadêmico. Vocês vão ouvir a gente falar muito deles hoje. Mas antes disso, né, Kio? Vamos falar um pouquinho de um dos nossos patrocinadores, tá? Movie Rental Car. Movie Rental Car, então você que está vindo aqui para Orlando, que quer locar o seu carro de uma maneira simples, fácil, pega seu carro, já deixa prontinho com a chave lá no aeroporto, é só entrar na nossa plataforma, Movie Rental Car, escolher teu carro, tem esportivo, tem minivan. E não quer cair em furada também, Exatamente. né? Tem muita furada aqui, então se você vai alugar o carro por conta, o carro particular, a melhor coisa não é fazer isso, a melhor coisa é ir através de uma empresa com boa reputação, que é o caso da Movie Rental Car. Exatamente. Vocês têm acesso também pelo nosso site, www.omco-sa.com, ou no link da bio no Instagram, leandro.echen, ou chegando em Orlando, ou Daniel Kio na terra do tio Sam. E vamos que vamos, né, Kio? Ou pega o QR Code que vai continuar passando aqui durante a apresentação. Com os demais anunciantes que vocês vão ver aí. Todos é de grande interesse de vocês. É isso aí. E vamos lá. Bora. Vamos dar boa noite para as representantes do Impacto acadêmico. Impacto acadêmico, ó, não faz eu engasgar. Do Impacto acadêmico, que trouxeram até o mascote aí, ó. O mascotinho da junto. Impacto Mascotinho acadêmico. veio junto. Ele tá veio sempre junto. com a gente. Tá sempre com a gente. Boa noite, meninas. Se apresentem, por favor. Bom, Fale um pouquinho pra gente de como tudo começou e mostrar um pouquinho pro pessoal o que a Impacto Acadêmico está fazendo aqui nos Estados Unidos. boa noite. Obrigada por receber a gente aqui. Eu sou a Daniela Campos, sócia da Patrícia. Eu sou a Patrícia Teixeira. Nós somos da Impacto Acadêmico. Nós começamos a Impacto Acadêmico, hoje já somos muitos. né? Hoje temos 10 consultores aí trabalhando com a gente, estamos crescendo, atendendo essa comunidade brasileira. A gente, resumidamente, a gente criou a Impacto Acadêmico para ajudar as famílias de brasileiros a aproveitar todas as oportunidades que o sistema de educação americano oferece. Porque a gente ouvia muito das famílias assim, por que você mudou para os Estados Unidos? 99,9% das famílias. Para ter mais segurança e para dar um futuro melhor para os meus filhos. E como é que você vai dar um futuro melhor para os seus filhos se você não conhece bem o sistema de educação? Então, a partir daí, a gente tinha esse desconforto e, a partir daí, a gente criou a Impacto Acadêmico com essa metodologia que o objetivo é que as famílias conheçam o sistema de educação e saibam como navegar esse sistema, para os jovens aproveitarem todas essas oportunidades que foram o que fez todo mundo tomar a decisão de vir para cá. Aproveitar as oportunidades que o sistema de educação americano oferece. Então, resumidamente, essa é a criação da Impacto. Exatamente. E aí foi um desconforto meu, porque eu estava eu me mudei para os Estados Unidos com 2 filhos, né? Em 2017, então já fazem 7 anos, né? Vai completar agora 7 anos. E eu fui para dentro de uma escola pública, né? E fui chamada por vários adolescentes. Nossa, eu tô com medo, eu não vou conseguir chegar numa faculdade. Meus filhos eram mais novos, eu achava que eu entendia tudo sobre o sistema de educação e não conhecia realmente, né? Porque quando elas me chamaram naquele lugar, naquela escola pública, perto da minha casa, elas me chamaram a atenção para as diversidades que o sistema oferecia e pela complexidade que ele oferecia na ida para uma faculdade. Coisa que no Brasil, né, a gente já pensa, eu vou botar meu filho naquela escola para ele ir para aquela faculdade, né? Então aquilo me despertou muita atenção e foi aí que eu chamei a Dani. A Dani já estava aqui há alguns anos, ela tinha filhos mais velhos que os meus. E aí eu falei, Dani, você sabe como é que isso funciona? Porque a gente se conheceu aqui, tá, gente? A gente, apesar de morar no Rio de Janeiro, né? Ter vindo Mas eu não sou carioca, eu sou falsificada. A Dani não é carioca, mas ela morava bem próxima da minha casa, né? A gente morava bem pertinho, mas a gente não se conheceu no Rio de Janeiro, a gente se conheceu aqui. É isso aí. Eu acho... E essa demanda, né, que me aproximou da Dani no sentido de me ajuda, eu queria entender isso. E aí juntas fomos construindo Porque eu tinha essa passado história. na minha própria pele, né? Eu tô aqui há 12 anos e vim para cá, eu tenho 3 filhos e quando eu vim para cá eu tinha cada um numa fase. Um que estava no meio da high school, uma no começo da middle school e um que veio pequeno, que é o meu projeto que está agora no meio da high school agora. Então, assim, eu tive que aprender rápido esse processo, eu tive que me cercar bem e aprender rápido para
conseguir atingir essa questão de vamos aproveitar todas as oportunidades. Então, isso é bacana, gente, porque vocês estão assistindo aqui. O que mais me chamou a atenção é um guia prático que elas desenvolveram que te ensina, te dá uma base super grande sobre como tudo funciona desde o comecinho até o final. Por que eu falo isso? Porque uma das coisas interessantes desse pocket, né, que a gente fala, é que ele vai te dar assim exatamente o passo a passo. Eu tive uma dificuldade aqui grande quando eu cheguei para colocar o Lucas na escola, que cheguei lá e falou assim, precisa da vacinação dele completa. Carteira de vacinação. Nós Form tínhamos. 680. Nós tínhamos tudo certinho. Mas é uma coisa que eu cheguei e me deparei com aquilo, ou seja, se eu não tivesse tudo bonitinho, atualizado... Não tinha entrado. Já não tinha fazia entrado. matrícula naquele dia. Então, gente, é interessantíssimo o que elas desenvolveram e esse pocket aí é muito importante para você que está aí querendo vir para cá, né, Kio? Isso é uma coisa que elas vão brifar vocês aqui, mas vocês não podem perder. Eu vi esse pocket e tá super interessante, gente. Eu acho que o que vocês trazem é um assunto que muitas vezes acho que é relevado um pouquinho pelos pais, né? Porque quando pensam para os Estados Unidos, a maioria das pessoas pensa, vou morar talvez numa região boa, talvez o conhecimento é limitado, né? Vou morar numa região boa porque deve ter escolas boas ou tem escolas boas, porque vai lá e procura o grade, né? Naquela região. No ranking, é o tal do ranking. É A ou B. A nota das nota. escolas. É A ou B. E a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, que não é só isso que deve ser levado em conta também na hora de escolher a escola, né? O que vocês veem, assim, de situações onde talvez o ranking não significa realmente que aquela é a melhor escola para o filho? Então, na verdade, o que a gente criou, né, foram alguns jargões para chamar a atenção da galera, né, que a gente não sabe que a gente não sabe, né? Então, como você falou, é meio... As pessoas não colocam isso como uma prioridade na hora de mudar para cá, porque tem alguns mitos que permeiam a mudança para os Estados Unidos. Um deles é esse, né? Se a nota da escola for boa, meu filho vai ter uma educação boa. E isso não é uma verdade, porque dentro de uma escola boa existem muitas escolas. Então, essa frase é uma frase que a gente usa muito para despertar a atenção dos pais. Como assim? Significa que o meu filho está numa escola A, e dentro dessa escola pode ter uma escola C, que não necessariamente você sabe que ele está cursando, mas que existe ali dentro. Então, dentro de uma escola americana pública, existem várias escolas. Só que o que a gente enxerga como família é uma infraestrutura incrível, é uma qualidade de visual muito grande, né? É um conteúdo até interessante, muitas vezes, ou outras vezes a gente não fala inglês suficiente nem para avaliar se o conteúdo que o filho está recebendo é bom ou ruim. Então, a gente criou algumas frases, né, para que a família no Brasil entenda que ela precisa entender um sistema de educação que é muito diferente daquilo que ela conhece. Por quê? Porque como a Dani, a gente viveu o sistema de educação brasileiro, né? E os nossos filhos não vão viver esse sistema de educação brasileiro. Então, a gente precisa entender como o sistema de educação funciona para que a gente possa navegar e aproveitar as oportunidades, como a Dani falou. Deixa eu te perguntar, no meu conhecimento, em 2015 que eu mudei para cá, eu coloquei... Eu não tinha filho ainda, né? Eu morei no Milênia. Uhum. E o zip code do Milênia, que é o CEP, a gente já até comentou isso, né? Para a escola era muito baixo, acho que a nota era 3 ou 2, enfim. É verdade. E quando eu tive o Lucas, voltei para o Brasil, fiquei lá mais 3 anos, depois eu vim novamente, e aí eu vim para o Indemir, por causa do zip code, que a escola era nota boa. Então, pelo que você falou agora, tem sentido, mas ao mesmo tempo não tem. É isso que eu entendi? Sim, tem sentido e não tem. Por quê? Porque a escola do Milênio é uma escola que ela carrega muita diversidade, né? O que é diversidade? Muitas pessoas que chegam de imediato a Orlando, elas moram em áreas mais baratas, residenciais, com apartamentos menores. Sim. E o Milênio é uma área onde você tem muitos apartamentos de 1, 2 quartos. Sim. Que aluga pagando por 3 meses, 4 meses, aluguéis baratos e rápidos. Então, aquela família que acabou de chegar, ela vai para lá. Então, aquela escola que acolhe o seu filho no Milênio, normalmente é uma escola repleta de imigrantes que acabaram de chegar. Eles falam inglês? Não, então. Muitas vezes não. Mas é uma pergunta aí em cima disso, até curiosidade.
Porque, assim, eu me deparei pelo seguinte. Lá no milênio, a gente percebe que tem algumas áreas de renda um pouco inferior. Isso eu estou falando de americanos Mais baixo, mesmo, sim. não de turista. E no meu entendimento, essa área, pelo fato de ter pessoas de outros níveis, né? Vamos, financeiro, potencial financeiro, tinha algumas culturas ali inseridas diferente. E aquilo podia gerar um tipo de bullying, tipo de discussão. Exatamente de raça. isso. E é exatamente isso Porque, que assim, afeta a nota da porque escola. esse ponto que você falou, até para eu aprender. Porque o Windemir, por exemplo, hoje ele está na escola que o Baylake é 10. Sim. O Baylake é 10, é onde ele sempre estudou ali nesse meio. Porque quando eu morei no milênio, eu não tinha filho. E aqui eu vejo que tem um índice de brasileiro muito alto. E a nota não caiu. Então seria por esse nicho brasileiro, ou sim, cultural, né? Ou pela essa diferença social. Lembra da perguntinha, né? Por que o exatamente. brasileiro vem para cá? Aí que tá. Para dar uma educação melhor para os filhos. Então, E o aí- brasileiro que está aqui Isso. é o brasileiro que está vindo do nível de escola boa do Brasil, que Por está isso nessa que ele região. entendi. E aí ele vinha de boas escolas lá, ele está envolvido na medida do possível. Normalmente ele do que a sabe um língua pouquinho de permite. inglês, né? A gente fala muito isso. Ele chega aqui, muitas vezes os pais chegam sem falar nada de inglês, mas a criança já tinha um inglês ou um curso. Às vezes vem de uma escola bilíngue, de bilíngue. uma pré-escola que dava uma noção do inglês. Exatamente. E Mas a família brasileira, o imigrante brasileiro, a gente vê que tem essa característica, que é isso. Por que você veio para cá? Para dar um... Para dar um futuro melhor para os meus filhos. Então tem esse objetivo da escola e tal. Isso e aí. quando você está numa região de diversidade americana, de outros países, de repente não tem essa cultura. A gente não conhece Sim. tão bem o que é o objetivo dessas outras culturas. E daí eu acho que dá o reflexo na escola. Quando a Paty fala em diversidade, é muito mais a diversidade de interesses do que a diversidade cultural, econômica, Até um entendeu? assunto curioso. pra gente É diversidade de interesse, porque assim, você sabe hoje, porque a educação nos Estados Unidos é gratuita e obrigatória por 12 anos. Você sabe qual o percentual de alunos que se formam na high school e que não vão para uma universidade entender. nos Eu já ouvi Estados isso aí. Eu Unidos? não sei a porcentagem, mas eu já ouvi isso aí. Então, em média, no país inteiro, 50% dos alunos que se formam numa high school vão para o mercado de trabalho, eles não vão estudar. Porque depois da high school, tudo é pago. E a gente explica isso direitinho no guia, os caminhos que eles podem Gente, seguir. acessem, sigam. Por onde que eles acham esse guia? Fala pra gente. Olha nessa câmera aqui, ó. Vamos Fala lá. pra gente do guia. Então, vocês têm que acessar, a gente tem um site, www.impactoacademico.com. Na aba superior tem lá o link do guia, é só você acessar e você compra esse guia através da plataforma Hotmart. São 4 módulos, são 4 horas e meia de conteúdo, com perguntas e respostas. É praticamente, gente, um bate-papo, né? O que a gente está fazendo Isso. aqui, só que a gente bate papo com a câmera. Cara, é muito interessante. A gente Explica espera bater desde papo. o elementary até o acesso à Exatamente. universidade. Todos esses detalhes da educação que são muito sutis, mas que fazem toda a diferença no processo do seu filho, Exatamente. né, vão estar lá disponíveis. Logicamente, a gente não está falando do João, a gente não está falando do Pedro, a gente não está falando da Maria, mas a gente está falando do genérico, de tudo aquilo que você vai encontrar no sistema de educação. Aí depois a gente tem produtos que são personalizados, mas esses produtos, o guia é justamente para responder aquela pergunta, né, Dani? Você não sabe que você não sabe. Exato. Então, como é que você pode perguntar alguma coisa, ter dúvida de alguma Se coisa, você se não sabe. você desconhece? né? O que a gente sente é que a pessoa que assiste o guia, né, e depois quer ter uma consultoria personalizada, ela exige muito mais da gente. Ela vem muito mais bem informada, ela tem dúvidas, porque depois ela pode ter necessidade, né, de uma consultoria personalizada, mas muitas vezes, dependendo da idade dos filhos, só com o guia já serve para chegar aqui. Dá uma Serviu para orientada, chegar. né? Mas pelo menos eles sabem com quem contar depois que chega. O que eu acho que a E pessoa... sabe o que está escolhendo, né? Sim. eu acho que a pessoa que compra o conteúdo e acaba fazendo o curso online no Hotmart, o que ele está fazendo não está comprando o curso. Ele está comprando menos... Investindo no filho Tá dele. comprando menos dor de cabeça no futuro. É verdade. Isso Porque com certeza, chegar aqui gente. desinformado... Eu cheguei desinformado. Só que meu inglês me virei bem aqui. Então tem assuntos que são trazidos na escola
que são novos para o brasileiro. Você Sim. estava falando, a IP é um deles. A forma com que os anos são estruturados, seu filho está indo bem ou não, Sim, performando sim. bem. Pô, são tudo informações que, se você espera achar no Google, só colocar ali, dificilmente vai achar. É muito difícil. No chat GPT, eu não sei dizer. E você ainda Mas chegou com eles no recomendo. Elementary, né? Foi, Quanto diretamente. mais velhos, mais informação você tem que absorver. Isso. Então, eu falo que o guia é o primeiro passo para essa grande adaptação cultural que tem que acontecer quando você vai fazer parte dessa comunidade escolar americana. É uma mentalidade diferente, né? Porque é isso, tem gente que está lá na escola e que vai se formar, esses 50%, e vão para o mercado de trabalho. A economia americana absorve essa mão de obra e eles vão ter uma vida digna. Agora, se a gente vem para dar um futuro melhor para os nossos filhos, a gente precisa conhecer esse currículo, e é isso que a gente orienta no guia, a como é que eu construo esse bom currículo para o meu filho ser interessante para uma universidade. Sim. E, Sim, não, exato. e não cair nesse lugar comum do, não, tudo bem, vou terminar a high school e depois eu vou trabalhar. E o que você acha que é, com as famílias que vocês estão conversando, tem algum desafio em comum ou o mais frequente que você enxerga nelas quando chegam aqui nos Estados Unidos para enfrentar o sistema Então, ou eu acho que- conhecer o sistema educacional? Sim, eu acho que tem 2 grandes desafios. O primeiro é você entender que tudo que está dentro da escola é responsabilidade da família, Tá. não é responsabilidade da escola. E direito, né, da família. É E um direito da família, né? Então, assim, o que a gente vê como desafio grande, eu faço a matrícula do meu filho na escola, alguém entrega um schedule, que na verdade Sim. é um planejamento do que ele vai fazer durante a semana, né? E aí eu aceito aquilo e tá tudo bem. Não, gente, não pode fazer isso, né? Você, como família, você tem que entender o que significa cada uma daquelas matérias que estão ali. E esse é o primeiro desafio, né? Todas passam pelo mesmo desafio. Mas eu não sabia, foi a counselor que entregou. Mas eu não sabia, botaram ele naquelas matérias. Mas eu não sabia que eu podia escolher o nível da matemática, como a gente estava conversando antes. Eu não sabia. Por quê? Porque não se informou antes que aquilo é um direito da sua não assistiu o família. guia. Porque não assistiu o guia. Está falando. Né? Porque o que a gente mostra é justamente esses currículos acadêmicos dentro da escola. Existem vários, e desde o iniciozinho, né? A gente fala que no Elementary já tem uma escola dentro da escola, que é a avaliação de Gifted. Né? A avaliação de Gifted é uma avaliação de que seu filho tem uma habilidade específica. Né? Foi até o que eu falei, gente, só para entrar nesse assunto. Eu até comentei com ela aqui no offline sobre uma situação que aconteceu com meu filho, que ele ganhou um diplominha, que ele tirava as notas acima da média de matemática, e ela me entregou, falou que ele ia ter um avanço na matemática do second grade, que é o segundo ano aqui. E beleza, absorvi aquilo, achei legal, parabéns, filho, tal. E agora eu perguntei para ela, ou seja, se eu tivesse o guia antes, talvez Você eu já entenderia o que ele melhor. estava fazendo. Mas enfim, agora ela vai explicar o que realmente é essa situação, para que vocês também entendam e possam entender um pouco mais o que tem dentro desse guia. Tão famoso, é o guru. Então, o que tem dentro da escola é a tal da diversidade que a gente estava falando, que a Dani deixou claro, que é a diversidade de interesses. Então, quando eles viram no seu filho uma habilidade específica, lembrando, todas as crianças do seu zip code, que é o CEP, têm que estar dentro daquela escola. Então, vai ter a criança que tem dificuldade em matemática, a criança que performa direitinho na matemática e a criança que tem muita facilidade em matemática, que era o seu filho. Então, eles vão precisar separar, porque a que tem muita facilidade vai fazer a tarefa em 3 minutos. A que não, a que tem mais dificuldade vai fazer em 30. O que eles fazem com a galera que tem 3 minutos para fazer nos outros 27? Eles têm que tirar daquela sala. Né? Então, quando eles vão selecionando, eles vão avaliando. Né? E essa avaliação, que é a avaliação de Gifted, que muitas famílias chegam para a gente dizendo, nossa, meu filho é superdotado. Não, ele não é superdotado. Pode né? até ser. Pode até ser que ele seja, mas até aquele momento ele não é superdotado. Ele simplesmente segura a onda, tem né? uma habilidade maior naquela característica específica, Sim. que A no caso média da dele turma. é a É isso. matemática. Então, ele é melhor na habilidade matemática do que a média da turma. Então, eles pegam seu filho e botam numa turma avançada. E ele pode estar avançado 1 ano ou pode estar avançado 2 anos. E por que isso funciona? Porque lá na frente, né, vai ter a criança que quer ir para top universidade e vai ter a criança que só quer ir para o mercado de trabalho. E o GIF né?
E o gifted, ele vai caminhando com esse avanço na habilidade dele. É um presente, Talvez um né? dia ele não precise mais, né? É um presente, é literalmente um presente, né? É um presente que ele recebeu de alguém, né? Que ele carrega e ele pode avançar sem precisar de você participar. Então, é bom que isso aconteça? Sim. No começo, eu tinha até minhas dúvidas se era bom, né? Porque criava um rótulo, etc. E depois eu entendi que não, que era bom, porque ele carregava aquilo com ele, mas ele carregava de uma forma positiva. Ele estava sempre sendo desafiado. Sim. Porque o pior que pode acontecer para a inteligência de uma criança é ficar acomodada. Sim. Né? Imagina, o cara faz em 3 minutos, o outro faz em 30, e eu fico 27 minutos fazendo o quê? Vou tocar o terror dentro da sala de aula, né? Então, essa acomodação intelectual, muitas vezes, causa muitos desafios para a própria escola, né? Então, ele precisa ser desafiado, Leandro. Então, Pegaram o código? Não, e isso linka com outro benefício que vem lá na frente, que a gente ainda não falou muito, que é quando eles chegam na high school, né? Porque, na verdade, o processo vem desde cedo. Quando ele é adiantado, o que vai acontecer? Ele vai chegar na middle school e ele vai estar fazendo matérias de high school. Então, quando ele chega na high school, ele já cumpriu alguns créditos de matemática, por Isso exemplo. ele ganha pode dentro da grade? chegar no 9º ano da high school já cursando matemática do 11º. O que isso quer dizer? Tem uns que falam assim, então eu adiantei toda a matemática, então quando chegar no 11º eu não vou mais precisar estudar matemática. Agora pode puxar Agora mais. eu não posso mas mais. é isso. Acabei, agora não preciso mais estudar matemática. Eu já tenho 4 créditos, porque é por crédito que funciona a high school, né? Então, já tenho 4 créditos, já vou me formar, não preciso mais estudar. Qual o máximo Fala assim, que eles fazem? de crédito? Não, eles precisam de 4 em matemática. Tá. Mas eles podem fazer até 6, 7. 7 Entendi. créditos de matemática. 6, 7, os mais comprometidos. Então, assim, aqueles fazem. inteligentíssimos em matemática vão lá e O estudam. que acontece? Saber Você jogar com estratégia. Você chegou Isso aí, com a muda matemática muito, antes. Então, assim, o que acontece? O que você espera de um aluno desses? Que ele queira ir para uma faculdade de ponta. Se ele quer ir para uma faculdade de ponta, ele tem com que estar bem... matemática? Em engenharia, alguma coisa. Ele tem que estar preparado. Então, não quer dizer, já fiz a matemática, acabei, vou ficar 2 anos sem estudar matemática e depois eu vou para a faculdade. Não, ele vai se desafiar mais. Ele vai fazer a matemática de nível universitário. Então, muitos deles chegam na faculdade já tendo feito cálculo, por exemplo, que é uma matéria que é dada na universidade para aqueles que não fizeram ao longo da high school. As universidades oferecem também. Porém, algumas universidades mais seletivas só vão aceitar quem já cursou essas matérias na high school, porque o funil, a pirâmide Entendi. vai funil. E, Isso aí. Dani, Patrícia, a gente discute muito aqui no podcast Educação. Vira e mexe, alguém pergunta, ou a gente puxa o assunto com o convidado, e a gente sempre tem a mesma resposta. Gente, toma cuidado na hora de escolher escolhe o zip code certo. A gente já entendeu aqui que não é só isso que determina se a escola é boa ou não. Que tipo de preocupação os pais têm que ter na hora de escolher a região para morar, a melhor região para o filho dela ele estudar, que vai além do zip code? Questionamentos que eles têm que fazer para a escola? Então, normalmente você não consegue falar com a escola, né? Então, você tem que interpretar o tal do ranking das escolas que geram aquela nota que você olhou lá. Então, beleza, a Bay Lake é nota 10. O que significa a nota 10 daquela escola? Você não vai ter acesso a isso. Então, você vai procurar, né, o guia ou a consultoria para que alguém diga para você o que significa aquela nota 10. E o que eu preciso saber daquela escola para poder entrar na escola no passo certo, né? Eu falo que a porta de entrada na escola, ela tem que ser a porta correta. Tem muitas portas de entrada na escola. Então, acho que a Dani pode explicar melhor, né, que existem muitos currículos acadêmicos dentro de uma escola. E é aí que vai selecionando aonde você está entrando. Então, a pergunta correta é: em qual escola, dentro da escola, o meu filho vai entrar? Eu acho que o zip code, ele cumpre a primeira barreirinha, né? É o primeiro pré-requisito. Tudo bem, o zip code elimina essa questão de muita diversidade cultural, de gente que não é interessada, de repente, escolas com região com mais problemas com violência, com bullying, essas coisas. Só que ele não resolve o problema como quando você escolhe a escola no Brasil e fala assim, meu filho vai cursar este currículo, essa escola é boa pra caramba, todo mundo que sai daqui passa no Enem super bem, entra nas melhores universidades. Então, se ele conseguir acompanhar o currículo dessa escola até o fim,
ele está bem preparado academicamente. Aqui não. Você chegou no Zip Code, aquela escola, ela oferece o mesmo currículo da escola C lá da área onde você morou, que não tinha... Do Que é milênio. o currículo CPS bom. que gere a mesma coisa para Porque todos. ela tem que oferecer para todo mundo. Então, assim, o segredo sempre é esse conhecimento da família, para você chegar lá e escolher o currículo certo. Porque, além de tudo, principalmente quando vai chegando na high school, o adolescente, ele ouve os amigos, né? Ele não ouve os pais. E aí, que é o tal do peer pressure, que eles chamam aqui, né? Então, a gente até acabou de ter uma conversa com a mãe de uma atual aluna nossa, que ela falava, não, vocês mandaram ela fazer um negócio que a gente falou que ela não podia usar o senior privilege, que era essa questão de não poder não fazer matérias porque ela já fez todos os créditos. E daí chegar mais tarde na escola, ou sair mais cedo. E ela estava revoltada, porque ela ia ter que continuar estudando, porque ela adiantou todos os créditos para chegar no último ano e não precisar chegar tão cedo na escola, tal. Mas ela só aceitou porque vocês falaram. E aí, depois, quando ela foi ter a reunião com a counselor, né, com a conselheira da escola, a conselheira falou, você não usou, você já fez todos os seus créditos, mas você está fazendo todas as matérias. Que bom, porque os colleges veem isso com muito bons olhos. Quem quer ir para a faculdade é muito bem visto. E ela tinha feito uma pressão danada na mãe, falando assim, mas todos os meus amigos vão usar. Então, assim, se a família não conhece, vai assim, tá todo mundo fazendo. Só que não esquece que no todo mundo tem 50% que não tem a menor intenção de ir para a faculdade. Exato. E acaba delegando, né, para o filho, para a filha, que às vezes vai jogar no interesse próprio. Exatamente. É o que eu falo, né? Você veio buscar um futuro com oportunidades para o seu filho. E você entregou esse futuro na mão de uma criança de 10, 12 anos. Como é que essa criança, né? Eu brinco que ela vai escolher primeiro? Comer o picolé do Mickey ou o brócoli? Ela vai escolher comer o picolé do Mickey, mesmo que ela esteja com muita fome. Por quê? Porque é muito mais gostoso, é muito mais rápido ela pegar o picolé, né? Dá muito mais prazer. Então, eu vou escolher a matemática mais difícil ou vou escolher a matemática mais fácil? E o filho aqui, como já vai dominar o inglês, normalmente o pai e a mãe não falam, vai cobrar o pai, não, e daí né? assim, você não estudou aqui, você não Você sabe. não estudou vai aqui, é assim você que não funciona. sabe. Você não sabe, é assim, todos os meus amigos fazem essa. Essa prova não serve para nada, não preciso nem ir para a escola no dia da prova. Quer dizer, os Estados Unidos gasta 5 milhões de dólares aplicando uma prova nos Estados Unidos inteiro ao mesmo tempo e o seu filho vira para você e fala, olha, não preciso fazer essa prova em inglês e matemática? Não, eu não precisa, preciso. né? É só Isso não vale nada. É Como só não se vale nada, gente? É só se olhar no espelho, né? Quando você tinha 10, 12 anos, o que você falaria Mas pro sabe seu o que é pai, que- né? Então, mas é legal, né? A gente está até brincando com o assunto, mas é incrível como as pessoas aqui, elas ficam tão sobrecarregadas, as famílias chegam aqui nesse processo de adaptação, onde a gente tem que aprender a lidar com o talão de cheque, com a conta do banco, credit score, que é uma coisa que a gente não sabe o que é, contratar, demitir, enfim, a gente não sabe muita coisa, a gente tem que aprender tantas coisas e o desafio é tão grande que muitas vezes as famílias perdem o contato com essa interação que seria tão necessária e seria avaliada até pela lógica. Cara, mas se é uma prova de nível nacional, por que meu filho não está lá estudando para fazer aquela prova? Que é conflitante com o motivo pelo qual a maioria veio aqui, que é da educação. Exatamente. Não, e tem um outro mito que a gente fala também, que a gente desmistifica um pouco no guia, né? Que é por que existe, muitas vezes, aposto que vocês já devem ter ouvido falar, mas a escola nos Estados Unidos é muito mais fácil que a do Brasil. Meu filho no Brasil, poxa, tinha que estudar pra caramba para tirar 7. Aqui ele tira tudo A, mas que matérias ele está cursando? Música, cursando. arte. Não, e mesmo Às entre os vezes, níveis das obrigatórias, ele mesmo está das cursando a obrigatórias, matemática né? no nível da matemática que ele estava cursando no Brasil? Tudo muda. Inclusive a matemática aqui é E diferente. porque né? nessa Ela começa questão- de cima para baixo o negócio. Tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Não, Bem que a gente não estuda mais aqui, né? é difícil a gente ensinar Ainda para bem que ele eles. sabe sozinho. Não, porque nessa questão do conhecimento da família vem exatamente isso, porque a escola, ela quer que o aluno se forme, ela não quer correr riscos. Então, o aluno chega aqui e ela coloca esse aluno, que ela não sabe de onde vem, ela não sabe se essa escola era boa, não era boa, o nível da matemática era puxado, se estudava física, não estudava. Então, ela coloca o aluno nas matérias básicas. Ele é imigrante, ele chegou aqui agora, ele não deve falar inglês direito, e daí coloca nas básicas. E aí, se o aluno já está na high school, ele está perdendo um tempo precioso para ir para a A faculdade. gente sempre lembra muito isso, né? Que é a porta de entrada dessa escola, né? Como você estava falando. O que a família tem que perguntar? A família não tem que perguntar, ela tem que se perguntar. Né? E aí é que o guia responde muitas das perguntas que as pessoas não fazem, né? Porque elas são impactadas
como eu falei, pela infraestrutura, né? E elas acabam dando para a escola uma competência que a escola não tem, porque o objetivo da counselor da escola é basicamente formar aquela mão de obra, formar aquela estrutura de educação que termina no 12º ano. Então, qualquer coisa dali para frente é uma responsabilidade da família. Por quê? Porque alguém tem que pagar a conta. Então, como é que a counselor vai motivar o seu filho a ir para uma escola, a ir para uma faculdade de 4 anos, se ela não sabe se aquela família tem condição de pagar? Sim. Se ela não sabe como que aquela formação família... que ele teve, de onde ele vem. Sim, de onde ele vem, se ele pode morar na faculdade, se aquela família vai deixar ele residir na faculdade. Isso custa, gente, é tudo muito caro, né? Complexo, né? Então, ela não pode motivar ele. E eu entendo, no começo eu falava, nossa, mas a counselor não está sendo legal com eles, né? Não, é porque no processo de motivação tem uma estrutura familiar por trás que pode não poder fazer isso. Sabe lá se o cara vai se formar e vai ter que trabalhar no negócio da família, ou vai ter que ajudar na renda em casa, ou vai ter que tomar cuidar dos filhos, dos irmãos mais novos, né? A gente não tem estrutura de cuidados aqui, né? Então, muitas vezes, a gente não tem vó, não tem vô, não tem, eles são imigrantes também, né? Então, aquele papel daquele adolescente pode ser basicamente pegar o diploma naquele momento e trabalhar. Né? E virar mão de obra para poder sustentar aquela família. Agora, no Brasil, o acesso é mais fácil para uma universidade, né? Mas anos atrás era muito mais difícil se pagar uma faculdade. Mas ainda é um percentual bem maior que o daqui, que não vai para nenhum tipo de Sim, mas assim, a acessibilidade está melhor do que anos atrás. Na nossa Com época, certeza. por exemplo, era caríssimo fazer uma faculdade. Então, Sim. muitas vezes você acabava o high school. O ensino Você médio. acabava o ensino médio e você também não ia para a faculdade. Exatamente. Depende, né? Eu fiz faculdade Sumaré. Tem para todos os bolsos. Tem para todos os bolsos, para todos os gostos. É só escolher. E uma coisa interessante que a gente fala no guia também é que tem esse mito da educação superior é muito cara, né? E realmente ela pode ser. Só que se o aluno aproveita todas as oportunidades e a gente dá uma orientada no caminho, que é isso, é escolher as matérias, é conquistar determinadas notas, tal, existem muitas oportunidades de bolsa de mérito, de bolsa por necessidade financeira. Só que o aluno tem que estar preparado. O aluno que cursou só as matérias básicas que a counselor mandou ele fazer quando ele chegou, entrou pela porta errada, para sair daquele currículo, porque uma coisa depende da outra. As matérias são só créditos, mas elas são encadeadas. Então, você tem que entrar pela porta certa para você estar sempre ali no topo. Um aluno que tem esse bom currículo, ele vai ter oportunidades. Se você olha hoje lá no nosso Instagram da Impacto, que a gente está começando a ter as aceitações da galera da turma desse ano que está entrando na faculdade, a maioria tem algum nível de bolsa. Todo mundo que estiver com um carimbinho lá de scholarship é porque eles têm algum tipo de bolsa de mérito, porque a gente ainda não sabe o que eles vão ter de bolsa por necessidade financeira, que aí é uma outra etapa, é um outro momento. Então, assim, conhecendo, e a gente explica esses caminhos, né, que é o tipo de matéria que você escolhe, é como você se prepara para fazer um teste, como o SAT, que você tem que tirar uma boa nota. Tudo isso a gente orienta de maneira geral, né, para as pessoas entenderem como estar melhor preparadas para ter o acesso a uma universidade. Eu acho que o que a gente está falando aqui são informações importantes, inclusive que estão no guia, e as pessoas podem consultar, que na verdade não é só aquela informação intelectual para ajudar no desenvolvimento da minha criança, mas vai economizar dinheiro. Sim. É dinheiro no bolso. Não é pouco dinheiro, então. é muito dinheiro. A gente fala muito isso, né? Só que nem eu nem a Daniela, né, somos boas vendedoras, tá, gente? Então, assim, a gente acaba... Como não? Olha aqui. Então, a gente acaba, né, muitas vezes, não falando de números, né? E esses números são extremamente relevantes, como você levantou, né? Um investimento que você faz hoje numa consultoria, inspirando o seu filho a receber a melhor educação que aquele sistema pode oferecer, num caminho de um futuro para a ida para uma faculdade, no mínimo, você está economizando, em média, $60 mil ao longo da jornada do seu filho numa faculdade. Se isso não for o suficiente... Se isso não for o suficiente... Não te seduzir para comprar o guia. Lembra por que eu fui para os Estados Unidos. E eu sempre lembro que o investimento do guia eu nem vou falar, eu acho que vale eles acessarem para eles verem o quanto eles podem pagar por esse investimento. E depois o investimento da mentoria, eu garanto que não custa mais do que um almoço para 4 pessoas num restaurante aqui nos Estados Unidos. No fogo de então, no fogo... Nossa, na
na Fogo de Chão já está pagando até o College Application. Vamos para Tá. a adega gaúcha. Então, a gente já está pagando, assim, muito dinheiro. E o que a gente faz, gente, é oferecer exatamente o propósito que vocês vieram buscar. Né? E é legal, Então, é legal, até na sua informação, dar um destaque também, que obviamente está no guia, sobre os trabalhos voluntários que... Eu ia falar tá disso tudo. agora. A gente exatamente. vai falar. A Dani vai contar um porque pouquinho os trabalhos dessa voluntários história. é importantíssimo para Porque a gente fica falando só das matérias, só dos currículos. Na verdade, a application para uma faculdade, ela não requer só números. Isso. Né? Os números são importantes, existe uma métrica que a gente trabalha acadêmica, mas existe um currículo acadêmico, né? E eu acho que é legal você contar um pouquinho das Eu atividades. costumo dizer que o acadêmico, ele é suficiente para levar o aluno até metade do caminho. Sim. Ele é como se fosse um pré-requisito. Ele tira o aluno da pilha do não e coloca o aluno na pilha do talvez. E aí tem outras coisas que vão ser consideradas, e é isso que a gente fala. No módulo de College Application, especificamente, a gente destrincha como que você constrói uma boa aplicação. Claro que o aluno tem que ter feito as coisas, né? Mas como você constrói, o que tem que estar lá. E depois que você passa o acadêmico, que a gente falou muito aqui dessas possibilidades, vem a questão das extracurriculares, não é só o voluntário. E uma coisa muito interessante que eu falo que impacta uma adaptação cultural que a gente ajuda as famílias a fazerem é que é o seguinte, a cultura americana em geral, a família americana, ela é muito ligada na comunidade. Então, assim, o que você faz para a sua comunidade? Não muito no sentido que a gente conhece no Brasil, de ser assistencialista, de doar, mas no sentido de você doar o seu tempo. Como você faz a sua comunidade melhor? O que você faz para essa sua comunidade estar cada vez melhor? Sim. E a primeira comunidade que o aluno faz parte é a escola. Então, a escola proporciona muitas oportunidades de extracurriculares. Então, o que é a extracurricular? É tudo que o aluno faz fora da sala de aula, não necessariamente fora da escola. E aí, dentro disso, existem várias oportunidades de envolvimento que a gente dá alguns exemplos, posso dar aqui, são os clubes das escolas, os esportes, o teatro, por exemplo. Safety Patrol. Safety Patrol. Patrol. Não, por exemplo, o teatro. Meu filho não gosta de teatro, ele não participa, mas ele quer engenharia, ele gosta de tech, ele pode fazer a tech do teatro e ser voluntário. O outro pode fazer o design das roupas, fazer o cenário. E isso tudo está contando como atividade extracurricular para eles. Então, assim, é uma categoria maior do que o voluntário. Tem o extracurricular, que é tudo que você faz quando você não está fazendo o que você é obrigado a fazer, que é estudar. Cai na categoria da curiosidade intelectual do aluno. E aí dentro tem o voluntariado, né, que é o trabalho para community. E daí entram toda a necessidade de você fazer coisas que sejam para beneficiar alguém que não tem um privilégio que você tem. Então, seja para ensinar um idioma, pode ser para ensinar português, pode ser para ensinar inglês, pode ser para ajudar a distribuir comida, enfim. Eles têm diversas oportunidades que vêm, muitas vezes, através da própria escola, de clubes que os alunos criam nas escolas para gerar oportunidade de fazer trabalhos voluntários. Tem alunos que têm a possibilidade de criar esses clubes na escola, e daí ele está se destacando como uma atividade extracurricular, onde ele tem uma liderança, ele tem a iniciativa, ele teve a iniciativa de ir lá e arrumar um professor para ser o patrocinador do clube, ele aprovou esse clube com o diretor e ele criou um clube que ele é o fundador e presidente. E vai fazer o clube acontecer. Ele gerencia um monte de gente, porque ele tem que fazer aquelas pessoas que estão debaixo dele funcionarem em prol de uma causa. Já está ali se preparando então, ele já liderança. Exatamente. Então, isso é muito bem visto, esse protagonismo, né, através das atividades no qual você não é obrigado a fazer, mas você escolhe fazer, a gente brinca que a gente inspira eles a fazerem, né? É muito legal, porque é isso que diferencia o seu filho do filho do cara do lado. Alguns dias atrás, a gente recebeu aqui a Isabela, ela é no Horizon High School, e eu estou ligando os pontos, e ela é vice-presidente do comitê de debates. Então eu estou entendendo que tudo que ela está fazendo agora está somando os pontinhos dela para a bolsa no college. Exatamente. Aquilo faz parte de quem ela é e fala de quem ela é para a faculdade. Né? Então, ela vai olhar um número lá, que é uma métrica acadêmica, sei lá quanto é que é o GPA dela, quanto é que é o SAT dela, beleza, mas deve ter um monte de gente que tem igual. O que ela tem diferente? Ela é a presidente do clube de debate da Horizon High.
Isso faz toda a diferença no currículo dela em relação ao amiguinho do lado, né? Então, por que ela se diferencia? Através da extracurricular. Porque subentende-se o quê? O cara tá só ali. Ela tá se esforçando, ela quer mais. Ela tem muito mais a Mas eles já agregar. incentivam isso, porque no quinto ano, no quinto ano do Elementary, eles colocam as criancinhas com um coletinho para ir ajudar. Pro Safe Safe Patrol. Eles já começam, porque é uma Exato. cultura, né, Leandro? Da É uma liderança, cultura. de querer Muito participar, legal. de se engajar na E eles todos comunidade, lá querer cumprimentam, ajudar. Abre o portãozinho para pegar as bikes, é muito legal. Abre a porta do carro. Minha filha, desde o quarto ano, estava terminando o quarto ano, ela disse, eu quero participar. Aí eu perguntei, por que você quer participar? Ela falou, porque eu acho legal meus amiguinhos fazendo. Eu tô falando isso porque é muito do americano trabalhar por exemplos, né? Sim. Então ela admira alguma coisa que alguma criança do quinto ano está fazendo. Sim. E influencia, é a base, né? Exato. Começando ali. Muito legal. Se todas as influências fossem boas, né? A gente estava com Seria tudo maravilhoso. resolvido. Não, e é o mas- que eles procuram. Mas né? é o que eles procuram motivar e incentivar. E isso é muito legal. O reconhecimento, o mérito, né? Quando seu filho é reconhecido por ele ter uma Exato, habilidade, ele literalmente ele é reconhecido pela escola, né? A Dani brinca que ele ganhou um balão, né? Literalmente, eles ganham um balão, mas o balão faz toda a diferença. Né? O balão, para ele, naquela idade, Que representa. ele reconhece o olhar do outro como vendo ele. É. Né? E ver ele é muito, Verdade. muito legal. É, né? isso faz E aí, diferença. lá na frente, um dia, aquela faculdade que ele deseja vai olhar ele. Né? Aquela carreira, aquele emprego, ele aprende a ser olhado, mas que não é fácil ser olhado. Né? Ele tem que ir conquistando o mérito para ser Que é olhado. mais um detalhe da cultura americana. Eles premiam muito mais o esforço, né? É muito mais como é que eu falo? É muito mais a transpiração do que a inspiração. Então, assim, o aluno que constrói este currículo, e lembrando que a gente deixa claro, né? Desde o 9º ano, tudo vai contando para construir este currículo que ele vai apresentar lá para a universidade. Então, muitas vezes as famílias brasileiras vêm, mas é muito cedo, ele ainda está no 10º. Gente, no 10º já passou quase a metade da high school. Você só tem mais um ano né? para preparar e contar essa história, porque a aplicação é feita no início do 12º. Então, o 12º, você já não tem tempo de contar a história. O 12º Já é foi. para aplicar e ouvir os resultados. A partir do 2º semestre, a gente estava até preparando um post hoje, eles são acometidos por uma doença que chama senioritis. Aí eles não querem mais ir para a escola, eles não querem mais fazer tarefas. Mas eles Então, têm que se formar, né? O último ano, ele é, assim, para você se preparar e aplicar, mas, assim, o grosso da história é contado nos 3 primeiros anos da high school, às vezes vindo desde a middle school. Então, assim, eles não podem deixar para depois, né, nesse processo. Então, desde cedo, eles têm que estar trabalhando para construir isso. Eu aprendi alguma coisa na marra aqui, que foi como é que funciona o suporte das escolas para crianças que têm algum tipo de condição. Por exemplo, meu filho tem TDAH, TDAH severo, o que impacta diretamente a evolução dele na sala de aula. Então, por exemplo, o exemplo da matemática. De repente, o Lucas está aqui, mas o Eduardo está aqui, porque o Lucas faz em 5, o Eduardo faz em 30. E eu descobri na marra o que eu estava falando sobre os programas que tem do condado, que acabam ajudando a desenvolver, que é o AIP. Foi muito difícil para mim, para eu conseguir entender o que eu podia exigir, o que eu podia pedir, o que eles ofereciam, porque eu cheguei em um ponto em discutir, olha, isso aqui eu sei que ele pode ter, mas ele não tem. Como é que eu faço para fazer? Exatamente. Eu acho que Você já tem o inglês, né? eu já Imagina tenho como é que- inglês, mas eu não tenho conhecimento do processo. O processo é o pior. educacional aqui. Exatamente. O que eu não sei nem o que pedir. Então, o momento que eu descobri o que pedir, já tinha passado aí, sei lá, um ano, tempo. 2 anos, o meu filho aqui. Isso. E eu fui de acordo com a maré. Esse tipo de assunto eu sei que também é questionado, pessoal, no Brasil, porque tem os filhos com condições autistas. Então, às vezes, eu já tive amigo que teve medo de se mudar dos Estados Unidos por não saber que tipo de suporte ele teria nos Estados Unidos para autista. Não que no Brasil ele tinha também, porque eu não sei. Mas o que vocês podem falar sobre isso? Então, o diagnóstico, né, que é um diagnóstico neurotípico, neuroatípico, que a gente chama hoje no Brasil, né, ele é reconsiderado por todas as escolas americanas públicas, ok? Então, existe uma educação que eles chamam de inclusiva, ok? Mas eles não consideram a inclusão como a gente considera no Brasil. O modelo de educação brasileiro, ele segue ao padrão europeu,
né, de inclusão. O modelo americano segue o modelo americano de comportamento, né? Então, eles reconhecem o diagnóstico existe, e eles trabalham com um processo que a gente chama de acomodações. O que o seu filho necessita da escola para que ele possa performar dentro do objetivo da família, muitas vezes, né? E aí que tem que ficar claro. Qual é o seu objetivo com a escola? O meu objetivo com a escola, quando meu filho... A gente tem várias escolas no condado, né, que elas consideram transtornos de comportamento graves, né? Então, são escolas que trabalham em separado com aquele estudante. Por quê? Porque ele tem agressividade, ele agride as pessoas, e existe, né? Então, eles têm que dar conta de todos os estudantes. E isso é um processo inclusivo, ok? Mas não significa que todas as crianças, dependendo do grau de comprometimento do diagnóstico, vão ser incluídas dentro da sala de aula. Então, ser elegíveis ao programa. Porém, as acomodações vão ser independentes. Então, o seu filho vai ter a acomodação que ele necessita de acordo com o seu objetivo. Então, quando você aprendeu a perguntar, você aprendeu a exigir que o seu filho recebesse aquele desenvolvimento ou aquele suporte que adequa ele dentro do sistema. Porque então, essa é a pergunta, né? Eu demorei para entender que não é um favor, é um direito. É um direito. Lembrando, né, que a responsabilidade da educação é da família. Então, tudo que você vai até a escola pedir é um direito seu. Aí eles vão adequar o seu direito dentro do que a escola oferece. Eu consigo ter um tutor só para o meu filho autista nível grave para ficar dentro da sala de aula? Sim. Mas ele participa da educação dentro da sala de aula? Às vezes não. Depende do comprometimento. Depende do comprometimento que o diagnóstico oferece. Então, você tem o direito de solicitar, porque você está sendo reconhecido naquele lugar, e eles vão oferecer o que eles podem oferecer dentro desse modelo de educação. E como que eles todos oferecem. têm que estar na escola e todos têm o direito de receber essa educação, o que eles trabalham é no sentido de levar cada um desses alunos, independendo da combinação que eles precisam ter, ao máximo do seu potencial. Exatamente. Ninguém vai chegar no mesmo lugar, né? Mas ele vai chegar no máximo que ele pode dar. Exatamente. E isso é então, muito às vezes, legal. eles têm que mudar de escola, ir para uma escola com acomodações mais pesadas, tal, para poder dar conta das necessidades que aquela criança tem. Outras vezes, é uma questão de adequação de um TDAH, de adequação de sala de aula, de tempo para fazer prova, local e que ele não vai chegar no mesmo lugar, né? que todo mundo, daquele grupo, mas por um outro caminho. Então, tem vários modelos, né? Aí que entra a dificuldade dos formulários. Vocês falam alguma coisa no guia? A gente fala muito não individual, né? Como eu falei, diagnóstico é um diagnóstico para cada um, mas a gente fala desse processo do IEP junto com o processo das acomodações, que o que a gente chama de 504, né? Que são o que o seu filho tem direito dentro da escola para adequá-lo ao objetivo que você quer. Muito bom, Tá? né? O Eduardo, hoje, ele participa dessas acomodações diferentes. Então, quando chega a matemática, que é o desafio dele, problema. Entre vários desafios, matemática é um, ele sai da sala, tem uma tutora, uma pessoa da escola uma mentora que acompanha ele. Vai lá e faz. Tempo de Isso. prova é maior. Exatamente. O homework é diferente. E aí vem aquela questão da informação. É diferente porque eu fui até a escola e questionei. Acho que foi a única vez que eu questionei um pouco mais forte o grupo, falando, gente, vocês estão dando exercício para meu filho fazer em casa, todas essas páginas. Quando ele está na metade da primeira, ele já desligou. Exatamente. Porque é o TDAH. Eu falei, eu quero ajudar ele, mas eu não quero fazer por ele. Só que para ajudar ele, isso aqui tem que estar adequado. Ele não vai conseguir, ele não faz isso na sala de aula, por que você acha que vai fazer em casa? Então, mas você tem o inglês, né, Dani? Você tem o inglês que te ajuda. Então, muitas famílias não têm esse suporte. Você consegue se comunicar com a escola. Então, fiquem muito atentos, né? E eu acho que o guia é um chamador de atenção para isso. Se seu filho está trazendo do Brasil um diagnóstico, vamos entender como esse diagnóstico funciona dentro da escola. Pede suporte. E hoje em dia o CPS dá o suporte em português. Exatamente. Não, Eles têm um Global Service. Desculpa até te interromper, mas mesmo ele tendo inglês, é uma situação que ele despertou e foi lá encarar. Sim. Mas quando você tem um manual que te explica isso, fica tudo muito mais claro. Sim, você entende que aquilo é um direito seu, que você não está indo lá pedir favor, né, Dani? Você não está indo lá expor o seu filho. Não, é necessário para ele precisa daquilo. E hoje
quem está em Orlando, né? A gente está falando de chegando em Orlando. Quem está em Orlando, o maior condado de Orlando hoje que cobre as escolas públicas é o CPS, né? Que é o Orange County Public Schools. E o condado dá muito suporte, principalmente em português. Né? Então, a gente sempre lembra isso. A gente tem uma parte da UCPS que chama Global Service. Eles têm gente falando todas as línguas lá dentro. O português é a seja, segunda português- língua mais falada depois do espanhol. Exatamente. Então, assim, espanhol e por que português. não Bem de buscar perto. ajuda? Né? Vamos buscar ajuda, vamos buscar orientação. Só que até para você buscar fazer perguntas, como a gente sempre fala, você precisa do guia lá te dizendo até Orientação. onde vai sua responsabilidade, o que você pode cobrar da escola, o que você deve prestar atenção. Então, uma vez com o guia, você começa a navegar o sistema de uma forma extremamente produtiva para o seu filho. Ou seja, o idioma não é a barreira Não para é a você barreira. exigir o que Em teu filho tem Orlando direito. não é. Em Orlando não é, o que a gente não pode falar mesmo para outros estados e para outros locais, mesmo na Flórida dos Estados Unidos, ok? Porque quando chega a cartinha em casa, né, pergunta, você precisa de intérprete? Chega nesse nível, né? E você tem um intérprete pelo telefone e você tem um intérprete presencial se você precisar, tá? Então, assim, existem os dois modelos. Olha só, escola pública, hein? Isso aí. Assim, não é que é a esse perfeição, apoio mas todo para muito legal. é isso. Se você conhece, sabe os seus direitos, é isso que a gente bate muito na tecla no guia em cada etapa, né? A gente tem um primeiro módulo que a gente faz essa visão geral do sistema de educação americano, mas depois a gente vai elementary, middle, high school, a aplicação para o college. A gente vai destrinchando o que são os seus direitos em cada uma muito dessas top isso, né? etapas. Eu acho que é riquíssimo. É, Eu lógico. queria ter recebido Mas isso aí. eu acho que o mais importante é essa questão de quem vem mais velho entrar pela porta certa na escola. Acho que Isso é a o que gente faz vê a maior muita diferença. Isso a gente vê muita diferença. A família que contrata a gente, que faz o guia, navega o guia, sabe fazer as perguntas, depois contrata o nosso serviço personalizado, quando a gente coloca essa família na escola, né? Principalmente os adolescentes já dentro do high school ou no finalzinho do middle, eles entrando pela porta correta, a tendência é que eles continuem navegando dentro do correto, né? Do melhor para alcançar a faculdade. Né? Então, eles não perdem tempo, eles entram pelas matérias corretas, eles não perdem pré-requisitos, eles não precisam ficar navegando em matérias básicas para dar suporte, e acaba que as matérias ficam muito fáceis, e aí eles se acomodam nas matérias fáceis, e nunca mais eles querem ir para as matérias mais desafiadoras. Fica com medo. Fica com Não, medo. mas Eu não tirando vou A. performar bem, eu tô tirando A nessa matéria, tá bom? Não tá bom, gente. E a gente teve já algumas experiências de crianças vindo de excelentes escolas conteudistas no Brasil, entrando no high school e entrando nas tais das matérias básicas. E aí você fala, puxa, mas se ele veio dessa escola tão difícil, ele entrou na matéria básica, por que ele não pediu para melhorar, para avançar? Ah, gente, eles são adolescentes, Esperteza né? ou falta de conhecimento? Esperteza ou falta de conhecimento? Não, tem um nome, adolescência, né? Adolescência gera essa rebeldia. É a zona, é a gray area ali. É a zona de conforto, eu quero dormir, eu quero ficar no Eu joguinho. tô tirando eu A e quero- minha mãe não Mas tá me é que tá, incomodando. o pai e a mãe vai ver o A e vai falar, meu filho tá excelente. Ouviu tá aí, fazendo pai e tudo que ele mãe? pode. Não, e é aquele mito que eu falei, né? A escola nos Estados Unidos é fácil? Depende. O que Depende. seu filho tá cursando? Agora sim, só duas perguntas. A gente acho que até estendeu o tempo, né? Vamos lá, gente. Duas perguntas importantíssimas. Primeira, esse bonequinho vai ficar aqui, né? Pode Não. ficar pra eles. A segunda pergunta. Vai ficar pra vocês de presente. Segunda pergunta. Então, só para deixar claro para quem está nos assistindo, que esse foi um assunto muito importante para quem tem família, quer vir, quer trazer o filho, quer acompanhar o processo, porque isso não é um gasto, é um investimento. Tudo que você faz Isso para o aí. teu filho, principalmente quando é pequeno, eu entendo como investimento. Cada pai entende do jeito que quer, né? E assim, vocês, fora esse guia, vocês têm um serviço personalizado. E esse serviço personalizado também está disponível na mesma plataforma? Não, o serviço personalizado, ele é depois do guia, porque as pessoas têm que ter o conhecimento que Tá. o guia provê para poder se beneficiar do personalizado. Entendi.
Depois do guia, eles têm o direito, tem até um desconto na primeira consulta personalizada com a gente. Quem compra o guia tem um desconto na primeira consulta personalizada. E aí a gente vai aprofundar, porque daí a pessoa vai ter dúvidas, porque o guia despeja um caminhão de informação na sua cabeça. E aí você vai ter dúvidas. E aí você vai ter dúvidas boas, dúvidas pontuais, que vai tornar essa sessão personalizada muito mais produtiva. E aí o canal é através do nosso Instagram, marcar, né, a consultoria com a gente, porque comprou o guia, tem o desconto na consultoria, e daí a gente coloca no caminho, né? Você já tem que começar na mentoria, se vai fazer só uma, dependendo da idade da criança, se vai fazer só uma consultoria e depois vai seguir na mentoria quando tiver em idade de fazer mentoria, porque geralmente a gente faz mentoria a partir do 8º ano. Antes disso não é necessário. A gente faz só uma escolha de matérias pontual ali, a gente entende qual é o perfil da sua família, a gente entende qual é o perfil do seu filho, porque aí a gente está falando para o João, para a Joana, para a Maria, para o Pedro, né? E a gente não está mais falando genericamente para todos os brasileiros com filhos nos Estados Unidos. Entendi. Aí a gente está falando oficialmente para cada família. É um estudo de E caso. foi engraçado que você falou, Leandro, ontem eu atendi uma família, né, que tinha uma filha no 8º e uma no 6º. E aí o pai estava na consultoria, né, e ele falou, gente... Você está dando uma... Eu já devia ter eu devia ter te conhecido quando eu cheguei aqui. É o melhor investimento que eu já fiz na vida, porque agora eu sei quando elas estão chegando em casa indo dormir, não fazendo os assignments. Agora eu estou entendendo tudo aquilo que eu estava vendo e não estava entendendo muito bem, eu agora estou entendendo. Então foi muito legal, e aí, lógico, a gente está brincando, né? As duas tomaram um puxão de orelha, porque tinham vários assignments a entregar no prazo, etc. Mas não tinham dificuldade nenhuma acadêmica. Super inteligentes, super capazes, mas fazendo matérias básicas com notas ruins. Basicamente porque não entregavam os deveres de casa no prazo. Tá? E essa assessoria, ela tem um tempo? Vamos supor, a pessoa vai lá, compra o guia, e aí vai ter acesso à assessoria, com desconto até. E qual o tempo que demora essa assessoria? De acordo com cada aluno, com cada família? A primeira sessão que eles têm desconto depois de comprar o guia é uma sessão de 1 hora, aproximadamente, 1h30, pode até ser se tiver mais de um filho. E depois disso, na mentoria, eles seguem e aí depende do ano que o aluno está, né? Então, ela dura, por exemplo, se ele entrar no 9º ano, ele vai durar 41 meses. Porque desde o começo da high school... Sim. Até dezembro, que é quando eles fazem a última aplicação para as universidades do último ano, né? Dezembro do último ano. Então, daí depende de quando eles entram. E daí a gente tem um contato com eles mensal e quando chega mais na reta final mesmo, que é preparando a aplicação, o contato é bem mais frequente com eles. Então tá, vamos matar no peito aqui. Os 10 primeiros que comprar o guia vai ter uma tarifa especial. Os 9, porque um já está aqui. Um já perdeu. Os 10 primeiros que comprarem o guia vão ter um desconto especial na consultoria personalizada, que eles podem comprar até 90 dias depois de comprar o guia. Então fiquem ligados, gente. Exercer esse desconto. Né? Os 10 primeiros que comprar através aqui do Chegando em Orlando, tá? Entrem lá nós vamos atualizar tudinho para vocês. Link na bio, vocês vão lá, Impacto Acadêmico. Os 10 primeiros que acessarem via o nosso link, comprar, vai ter uma tarifa especial. Na consultoria personalizada. Não percam isso, gente. Tá? Isso daí é uma coisa de Deus, porque o tempo que eu tô aqui eu nunca vi isso. Mais do que isso, é só abrir a cabeça e enfiar lá dentro. Às vezes a gente quer fazer isso, tá? Enfiar dentro. Principalmente com as crianças. A gente brinca do transplante de cérebro. Dá pra gente fazer um transplante de cérebro? O pessoal não tem noção de como isso pode afetar... Nossa, demais. Família, relacionamento pessoal. Não, você tem que ajudar, esposa e marido, né? Não, você tem que ajudar. Gente... Mas eu tô correndo atrás de não sei o quê. Você que tá levando na escola. Você que nem sabe se está correndo atrás na direção correta. Mas, super gostoso esse bate-papo. É uma coisa diferente pra gente. É uma aula... Sempre a gente fala, cada podcast aqui é uma escola pra gente. Essa consultoria vai ser paga? É bom que vocês vão ficando sabidos, né? Vocês vão entendendo de tudo. Quer alguém aqui falar sobre educação, já vou trazer o conhecimento. Não, porque Impacto Acadêmico falou... Você não tenha dúvida que a gente faz isso. Nós recebemos a Isabela, que foi um assunto direcionado a high school. Debates. Agora tivemos vocês, então assim, eu acho que só agrega conhecimento. Então, todo mundo que tá aí, gente, acessem lá, podcast Chegando em Orlando, ativa o sininho de notificação, comentem, que é muito importante, façam a compra de vocês do guia, tá? E, não percam nada, porque esse é um assunto para filho, que pelo menos eu como pai
eu dou toda a atenção possível porque eu quero Isso ver meu aí. filho voar. É isso aí. Isso aí. Não Então- vamos deixar os filhos nos enrolar. É isso aí. Acabou a era da Acabou a enrolação. enrolação. A Como é um enrolação assunto já bacana, foi. a gente ia levar aqui, cara, uma noite, né? Vou gravar isso aqui e vou mostrar pra Isabela daqui. Isso, 5 isso, anos, isso. você vai Aí, ó. tá vendo? Desse dia em diante, você perdeu. Eu que Na escolho verdade, essas você matérias. ganhou, né, Dani? Ela Agora- ganhou agora ganhou fechou de pra vez. mim. Isso aí. Então é isso aí. Queria agradecer Obrigada. muito a presença Muito de vocês obrigada, aqui. gente. Foi uma A delícia. gente que queria agradecer Isso. essa oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês, porque eu acho que é isso que vai agregar valor para a nossa pra comunidade todos que nós. está chegando em Orlando. É isso aí. Chegando em Orlando. Super importante para todos. Então foi isso, gente. Boa noite para todos. Acessem. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Fui.